Entre o plano e a prática, professor, o que a gente pode pontuar aqui de intenção de Trump com tudo isso e de estar o Brasil no meio nessa lista também? O que isso pode representar para a gente? Bom, eu achei muito interessante a maneira como o Ronilson colocou, que é exatamente isso, o que fica entre realidade e delírio. Porque o Donald Trump, ele é essa figura bastante polêmica, de muita bravata, muitas palavras duras, uma retórica muito dura, de falar que que já pacificou 7 guerras, fez esse discurso na abertura da Assembleia Geral da ONU ano passado. Então ele tem essa retórica muito inflamada, ele traz uma série de eventos, dados que não necessariamente são reais. Então, como vocês estão colocando aqui, eu acredito que, primeiro ponto, as figuras que ele está convidando para compor esse comitê, elas são figuras bastante polêmicas e não são figuras conhecidas por um interesse genuíno na proteção do território de Gaza. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para o Javier Milei, quando nós olhamos para o Erdogan, e nós podemos falar até mesmo do genro dele, o Jared Kushner, que é casado com a filha Ivanka Trump, e eles judeu. Então, é uma pessoa que, no primeiro mandato do Donald Trump, ajudou na mudança da embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém. Ou seja, um território altamente contestado por uma série de religiões. Então, as pessoas que ele está trazendo para compor esse comitê, elas já têm um histórico bastante delicado em relação a Gaza, e eu não acredito que isso realmente saia do papel. O Donald Trump, ele é essa figura que traz uma série de, vou colocar ideias, mas não necessariamente planos concretos. Então, ele não tem nenhum plano traçado, está mandando essas cartas convites agora. E eu gostaria também de fazer um destaque aqui. Muito me surpreende ele ter convidado o presidente Lula logo depois de ter suspendido os vistos a emissão de visto de imigração aqui para os brasileiros. Então, lembrando que são vistos para imigrantes, não vistos de turistas. Mas isso tudo aconteceu na mesma semana. Então, ele dá indícios muito confusos da maneira como ele gostaria de conduzir a relação dos Estados Unidos para com o Brasil. Então, suspende a emissão de vistos, logo em seguida chama o presidente brasileiro para compor esse conselho de paz. Então, o primeiro ponto é a própria composição do conselho. As figuras desse conselho são muito complicadas. E segundo ponto, que vocês mesmos trouxeram, o Benjamin Netanyahu falou que esse conselho não foi, não vou falar nem que não teve o aval de Israel, mas que não passou por Israel, não houve uma conversa. E, querendo ou não, Gaza é um território contestado, mas que é considerado parte do território de Israel, pelo direito internacional. Então, nós vemos que minimamente precisaria envolver para que Israel soubesse o que está acontecendo. Não estou falando que Israel tem que ditar o que acontece em Gaza, longe disso. Mas é um território que está bastante contestado e que Israel está fazendo uma ocupação bastante violenta. Ou seja, precisa trazer não só um israelense para a conversa, mas principalmente palestinos. Então, nós vemos aí uma série de nomes e praticamente nenhum nome palestino. Estamos falando de um território que vai, teoricamente, segundo as palavras do Donald Trump, vai ser gerido por esse comitê, mas sem nenhum nacional daquele território, sem nenhum palestino. Isso é seríssimo. Então, eu acredito que, na verdade, essa seja mais uma dessas falas muito inflamadas do Donald Trump, que não vão levar a lugar nenhum, até mesmo porque não está envolvendo os principais atores desse confronto regional.